conexão direta com Brasília. Agora, Túlio Amâncio está com a gente. Boa tarde, Túlio. Oi, meninas, boa tarde a vocês e a todo mundo que está entre nós. Bom, Túlio, gente, está trabalhando muito, porque tem muitas camadas de apuração, de informação para serem apuradas aí em Brasília, nesse caso da ABIN paralela. Tem algum ouvinte tentando me ligar aqui no rádio da Band News. Não posso atender agora, a gente pode mandar um zap aí por mensagem. Mas vamos lá, são muitas camadas de informação, porque a gente acabou de trazer aqui nessa primeira rodada de manchetes o monitoramento da promotora que estava no caso, Marielle Franco. Então, por que a ABIN, sem que fosse da alçada dela, estaria monitorando pessoas ligadas ao caso Marielle? Isso tem que ser investigado. E tem que se descobrir quem estava por trás desse monitoramento, de onde partiu a ordem, se foi do Ramagem e por que o governo federal acionou a estrutura da inteligência da presidência da República para monitorar alguém que estava conectado diretamente à investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco. Aí tem outras questões que eu também já falei aqui com vocês, a lista de quem estava sendo monitorado. Porque eu tenho certeza que se o ouvinte estivesse sendo monitorado ilegalmente por alguém, ele gostaria de saber. Qualquer pessoa que estiver sendo espionada quer saber. Por que seu nome estava lá, quem é que mandou, é um direito. Então, esse pedido já foi feito, para que essa lista das pessoas monitoradas pelo programa espião seja divulgada, se torne pública. Mas, além de todas as investigações, digamos, para fora, tem investigação para dentro do governo Lula, porque a Polícia Federal, ao divulgar os dados aí dessa última busca e apreensão, cujo principal alvo foi o ex-diretor da ABIN, o deputado federal Alexandre Ramagem, questionou a atuação da atual direção da ABIN, do governo Lula. E o Túlio Amâncio apurou isso pra gente. O presidente Lula não ficou nada satisfeito de saber que tem alguma coisa que não deu muito certo nesse primeiro ano de ABIN do governo Lula, né, Túlio? É isso, Adriana, porque segundo a Polícia Federal, tinha um certo conluio, ou né, não sei, entre essa atual gestão da ABIN e o grupo de Ramagem, justamente para acobertar servidores que estão dentro da ABIN hoje. Lula, claro, ficou por dentro disso e ele foi aconselhado por ministros já a tirar do comando da ABIN o diretor-geral Luiz Fernando Correia e o diretor Alessandro Moretti. O Correia é apadrinhado por Rui Costa, o ministro da Casa Civil. E o próprio Rui Costa ligou para o Lula, os dois conversaram ontem, durante o fim da tarde, segundo uma fonte aqui do Palácio do Planalto. E o Lula, obviamente, como você disse, não ficou nada satisfeito com essa apuração da Polícia Federal, mas ele quer ouvi-los. Rui Costa está fora, está na Bahia, deve voltar para Brasília na segunda-feira, e numa reunião o Rui Costa deve trazer o diretor-geral e o diretor da ABIN. O diretor-geral é o Luiz Fernando Correia e o diretor é o Alessandro Moretti. E o Moretti, ele que, digamos, está mais complicado aí, vai enfrentar mais dificuldades para permanecer no cargo. Isso por conta do passado bolsonarista de Moretti. Ele já foi secretário executivo de Anderson Torres na Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Ele ocupou o mais alto cargo na inteligência da Polícia Federal no fim do mandato de Jair Bolsonaro. E ele estava nesse posto quando aconteceram algumas situações aí que todo mundo lembra. Quando a inteligência da PF não detectou, por exemplo, as barricadas, né, as manifestações nas rodovias depois das eleições. Quando a inteligência da PF não detectou, por exemplo, uma bomba que foi implantada num caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília, dias antes da posse de Lula. Isso tudo passou batido pela inteligência da PF. Quem estava à frente era o Moretti. Quando ele assumiu esse posto, teve um bafafá danado dentro do próprio governo, mas isso depois foi abafado. Só que agora, depois dessas suspeitas da PF, tem gente dizendo, olha, eu acredito que os dois vão rodar, mas um é praticamente certo, que é o Alessandro Moretti, que é o número 2 da ABIN.
Volto com vocês aí no estúdio. Você me corrija se eu estiver errada, Túlio, mas teve toda essa discussão quando o Moretti foi mantido, mesmo com a ligação dele com o governo Bolsonaro, mas o próprio Luiz Fernando Corrêa, naquele momento, bancou. Falou que o Moretti era da confiança dele, né? Então, ele de alguma forma disse, teu passado não te condena, agora pode ser que condene. O Luiz Fernando Corrêa, ele deu o aval para o Moretti, e quem deu o aval para o Luiz Fernando Corrêa foi o Rui Costa. Por isso que essa bucha também sobrou no colo dele, e ele que teve que conversar com Lula para dizer, presidente, se o senhor quiser, vamos tirar os dois hoje. Lula está propenso, sim, segundo fontes daqui, a tirar os dois, mas quer ouvi-los, quer saber o que eles têm a dizer sobre essas acusações que são seríssimas, foram feitas pela Polícia Federal. Mais uma informação, ontem a gente já deu aqui no Entre Nós que dos 6 notebooks e dos 4 celulares apreendidos com o Ramagem, 2, né, um notebook e um celular, eles ainda pertenciam à ABIN, eram do patrimônio da ABIN. Hoje a PF já começou a perícia nesses equipamentos, tá? Eles querem saber, os agentes, qual foi a última vez que Ramagem ele entrou nesse sistema. Se ele teve acesso ao computador e ao celular da ABIN depois que ele deixou o posto de diretor para disputar as eleições de 2021. Ele saiu do posto, se eu não me engano, em julho desse ano. Então, de 2021, né, de 2022. Ele ficou de julho de 19 a julho de 22 nesse posto, saiu para concorrer às eleições. Então, a PF quer saber se depois de deixar a direção, ele continuou tendo acesso, e aí a situação dele, claro, se isso for comprovado, fica ainda pior. Peculato. Crime que consiste na subtração ou desvio mediante abuso de confiança de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável para proveito próprio ou alheio por funcionário público que os administra ou guarda. No caso, administrava ou guardava, mas resolveu continuar mantendo. Bom, e nada de marcação ainda da data de intimação ou que o Alexandre Ramagem vá prestar esclarecimentos. Por enquanto, sem essa previsão. Sem previsão, o Ramagem ele foi convidado, tem 3 dias para fazer isso, contando a partir de ontem, para ir à PF, prestar esclarecimentos, mas como ele não foi intimado, ele não tem a obrigação de ir à Polícia Federal. Ele vai se quiser. Conversei mais cedo com a defesa dele e eles disseram, ele só vai se for intimado. Então, enquanto isso não chegar, não tem depoimento do Ramagem. Tá certo. Qualquer novidade, chama a gente aqui, Túlio. Obrigada demais, viu?